Olá, pessoal! Então, agora a professora vai fazer a correção da atividade de matemática pedida no dia 14/4, quarta-feira. Então aqui tá falando, ó, disciplina matemática, livro Buriti mais Matemática, páginas 132 e 133. Então, o assunto dessa correção e dessa aula seria perímetro de uma figura. Então, na página, a professora colocar aqui correção, né? Correção das atividades. Um pouquinho mais. Então, começaremos na página 132. Então, 132. O primeiro exercício, ele vai falar do Ivan, né? Que ele deu uma volta no terreno do seu tio. E tem uma figura aí, né? No caso, é uma figura não assim certinha. Ela existe várias medidas diferenciadas. Então, existe na parte maior eu tenho 9 metros, depois eu tenho 6 metros, 5 metros, 5 metros e 3 metros. Então, e tá falando assim, ó, perímetro é medida do comprimento do contorno de uma figura. Então, eu vou ter lá, número 1, né? 1 aí no caso. Então, ele vai ter 9 mais 6, mais, aí vocês teriam que completar aqui no caso. Mais espaço, igual a quantos metros? Então, no caso aqui, vocês teriam que colocar as medidas que estão faltando aqui e calcular. Então, eu tenho lá, a outra medida eu tenho 5, depois eu tenho 5 novamente, depois eu tenho 3. Então, eu só fazer a soma dessas medidas. Então, o resultado, vocês vão montar a continha para a professora. Vamos montar aqui, ó. Vou colocar aqui lateral, então. Então, eu vou montar aqui, ó. 9 mais. Vou colocar um pouquinho mais pro ladinho. 6, 5, 5, 3. Então, eu vou somar tudo isso aqui, né? Vou começar pela parte mais facinha aí no caso. Ou aqui em cima também. 9 mais 6, 15. 15 mais 5, 20. Mais 5, 25. Mais 3, 28. Então, eu vou colocar aqui no caso, ele é da casa da unidade e eu vou para a casa da dezena. Então, eu vou colocar o 8 aqui e vou subir. No caso, nós falamos que é a dezena. Então, para ficar mais fácil o entendimento, eu vou falar que vou subir 2 dezenas aí, no caso, né? Seria 20 unidades. Então, vou colocar aqui o 2 e eu coloco aqui embaixo. Então, a medida é 28 o quê? Metros. Então, vamos lá. Só colocar o resultado aqui, 28. E embaixo tá falando para vocês completarem o espaço. Então, no caso, tá escrito assim, ó. No total, Ivan percorreu. Vai ficar meio espacinho pequeno. 28 metros. Ok? Então, exercício número 1. Quem acertou pode colocar um certinho na atividade. Próxima questão aí.
Então, no caso da próxima questão, vou deixar a folhinha aqui de cálculo pra nós, pra usar depois. Então, eu vou ter lá, na mesma página, eu vou ter o exercício número 2. Então, vamos lá. 2. Calcule o perímetro de cada figura. Então, a letra A. Eu tenho a letra A, eu tenho a letra B e eu tenho a letra C. Ok? Então, na parte de cima, a professora não fez o desenho, tá? Eu tenho o valor 30. Na parte, uma das partes laterais, eu tenho 25 milímetros para cada um, né? Para cada lado. E a parte inferior, eu tenho 10 milímetros. Então, vocês vão fazer o cálculo. Vou fazer o cálculo aqui, não vou desenhar a figura, mas eu vou fazer o cálculo. Então, vamos lá. 30 mais 25 mais 25 mais 10. Então, vamos lá. 5 mais 5. Lembrando que unidade, dezena. 5 mais 5, 10. Então, 10 é aqui. E eu vou colocar uma dezena aqui em cima. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 8. Com mais um aqui, que seria mais uma dezena no caso. Eu vou ter 9. Então, vai ser 90 milímetros. Então, vocês irão colocar aqui no espaço, ó, a respostinha 90 e está escrito aí milímetros no caso. Vou deixar assim porque não dá para escrever tudo, né? Deixa eu ver se vai dar certo. Milímetros. Deu certinho. Letra B. Então, na parte de cima eu tenho lá 30. Laterais eu tenho 22 milímetros. Depois, na parte inferior, eu tenho 30 novamente. Então, eu vou fazer só a continha aqui. Então, eu tenho lá 30. Sinal de mais. 30 novamente. 22 e 22. 2 mais 2, 4. Agora vai ter uma diferença aqui. Eu vou usar a centena. 3 mais 3, 6. Mais 2, 8. Mais 2, 10. Então, no caso aqui, eu vou colocar 0 dezenas e uma centena. 100 unidades. Então, a respostinha vai estar assim, ó. Espaço. Vocês irão escrever o número 104. E vai estar escrito novamente milímetros. Ok? Quem acertou, pode colocar um certinho para ficar bonitinho, tudo corrigido. Próxima questão aí. C. Então, aqui eu vou usar a dezena e eu vou usar a unidade. Então, eu tenho lá uma forma toda diferenciada, né? Ela tem lá 16 milímetros, 16 milímetros, 16, toda 16. Então, eu posso fazer uma soma, eu posso fazer uma multiplicação também, que eu vou chegar no mesmo resultado. Mas eu vou continuar com a adição. Então, eu vou colocar 16 mais 16, 16 e 16. 4 vezes para adiantar o meu lado aqui, né? No caso, não, tem mais um. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar mais um 16 aqui. Me desculpe. Então, eu posso lá fazer uma multiplicação, usar o cálculo, né, da multiplicação para resolver essa questão, para ficar mais fácil, para adiantar. Então, eu vou colocar, posso fazer 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 6. Quanto que é 5 vezes 6?
quanto é? 30 no caso. Então, eu vou colocar o 0 aqui e vou subir 3 dezenas, que seria 30 unidades. Só contar aqui quantos número 1 eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 3 que for em cima, né? Ou 3 dezenas. Eu vou ter 88 no caso. Então, quantos milímetros foi? Foram, né? Então, eu vou colocar o espaço. 80 milímetros. É a minha resposta. Certo? Então, aqui seria a respostinha do exercício número 2. Agora, continuando esse mesmo exercício, eu tenho lá o marcador. Vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo. Que tá dizendo assim, ó. Agora desenhe um triângulo com uma régua. Depois meça em milímetros cada um de seus lados e calcule o perímetro desse triângulo. Então, aqui no caso, a professora não tem a medida correta, tá? Então, aqui é um exemplo. Então, eu vou desenhar um exemplo aqui. Então, vamos lá. No caso aqui, eu vou transformar. Eu vou usar 4 centímetros e vou converter para 40 milímetros. Para não ficar um desenho também muito grande. Então, vamos lá. Fazer aqui o desenho, vou usar 4 centímetros para 40 milímetros. Posso colocar um pouquinho, mas não tem problema. Não pediu a forma. E no caso aqui, eu vou colocar o 3, ele no 3. Então, ele vai valer 30 milímetros. Então, aqui eu vou colocar 30 mm, que seria a abreviatura, né, de milímetros. 40 milímetros e 40 milímetros, ok? Então, eu vou fazer o cálculo aqui. Se eu tenho lá 40 e 30, só eu somar. 0, 0, 0, 0. 4 mais 4, 8 mais 3, 11. 110 milímetros. Então, essa figura, ela mede 110 milímetros. Então, aqui, vou colocar a resposta da questão no espaço que vocês têm embaixo. Vou colocar assim, ó. O perímetro é 110 milímetros. Seria a resposta da minha questão. Que vocês vão fazer do jeito que vocês querem aí, tá? Não esqueça de colocar o certinho aí pra professora. Ok? Aqui. Agora nós vamos para a página 133. 133. Então, na página 133, logo na parte de cima da folha, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter que analisar várias figuras. Elas estão divididas em quadrinhos, né? Cada quadrinho, por exemplo, vale aí, no caso, 1 centímetro. Então, é proporcional. Os 4 lados dessa figura, desse quadrado, vale 1 centímetro. Então, a letrinha A, letrinha B e a C. Então, vocês irão contar. Ó, difícil aqui, né?
eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vocês irão contar os quadrinhos, os espaços em volta. Quantos espaços eu tenho? Então, eu vou dar um exemplo, vou colocar aqui um exemplo aqui nessa folhinha. Então, eu tenho lá, igual essa figura que vocês estão fazendo aí. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada espacinho desse aqui é 1 centímetro. Aqui ele só vai ter 1. Aqui também 1. Aqui no meu caso, ele vai ter, no seu caso também, né? 2 quadrinhos. Aqui eu tenho um quadrinho. Já vou melhorar aí meu desenho. Nossa, tá muito grande. Então, aqui no caso, você desenhar um pouquinho diferente. Só como exemplo mesmo. Um pouquinho diferente. Vamos lá. E aqui eu tenho as divisões. Cada partezinha aqui eu tenho uma divisão de centímetro, no caso. Então, o que vocês irão contar? Aqui no caso é um quadrinho, 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 né? Não ficou tão lindo, maravilhoso, mas está valendo a explicação. Então, vocês irão contar cada partezinha dessa daqui, ó, para dar o valor. Então, no caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, esse aqui vai ter 18 centímetros de perímetro aí no caso, né? Perímetro. Ok? Então, na figura que vocês estão observando aí, a letra A, ele vai ter o quê? 12 centímetros. Se vocês contarem em volta, vai ter 12 centímetros. Na letra B, ele vai ter 14 centímetros. E letra C, 16 centímetros. Número 4. Vamos ver a questão 4 aí. Essa aqui era a questão 3. E agora nós vamos para a questão 4. Então, aqui, ó. Veja como o Márcio está medindo o perímetro do círculo azul, usando o barbante e a régua. Ah lá, ele deu a volta no círculo, depois ele mediu, no caso, né? Então, aqui, quantos centímetros? Então, use o procedimento de Márcio para determinar o perímetro aproximado do círculo verde. Então, a mesma coisa vocês vão fazer. Vocês vão pegar uma linha, por exemplo, e irão fazer essa medição. Então, a professora mediu aqui, a minha medição foi no 20 centímetros. Podem fazer o xizinho no 20 centímetros. Não esqueçam de certos. Exercício 5. Desculpem, é um vídeo extenso. Exercício 5. O perímetro de um quadrado é 2 metros e 36 centímetros. Quantos centímetros mede cada lado desse quadrado? Então, no caso, nós vamos ter que converter ele em número inteiro, no caso, né? Esse aqui é um número decimal. Eu vou ter que converter 1 metro em centímetro. Então, no caso aqui, ele tem 2 metros é igual a 200 centímetros.
36 centímetros eu não preciso converter. Então, eu vou colocar aqui 36 centímetros. Ok? O que eu vou fazer? Agora eu vou somar os dois. Posso somar aqui para adiantar meu processo aqui, para não ficar pensando muito. 0 mais 6, 6. 0 mais 3, 3. Eu vou colocar aqui. Então, deu 233 centímetros. Então, agora eu tenho que, para descobrir o quantos centímetros mede cada lado, se ele é um quadrado, então tem que ser perfeito. Os quatro lados têm que ter a mesma medida. Então, aqui no caso, a professora vai... Eu vou fazer o quadrado aqui, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Que suja demais a régua. Fica tudo sujo depois. Então, aqui todos os lados tem que ter a mesma medida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 236, dividi-lo por 4. Tá? Então, aqui no caso, esse numeral maior aqui, eu posso fazer a divisão dessa forma aqui, para ficar mais... Para aprender a fazer a divisão aí, vocês, né? Vocês precisam aprender. Então, aqui no caso, 2, ele é maior ou menor que 4? Ele é menor. Então, se ele é menor, eu não tenho como fazer a divisão. Então, no caso, eu vou usar o quê? O 23. O 23 é maior ou menor que... Maior ou igual ou menor que 4? Ele é maior, então no caso eu posso usá-lo. Então eu vou usar o número 23 agora. Existe 23 na tabuada do 4? Não. Qual é o número que chega mais perto dele antes do 23? Então, se fosse aqui, eu tenho 6 vezes 4 seria 24. Só que eu não posso usar o 24, tem que ser antes dele. Então eu vou usar o 20, que seria 5. Então, eu vou colocar aqui, ó. 5 vezes 4, 4 vezes 20, é a mesma coisa. Vou colocar aqui o 20. Vou fazer a subtração. Tem como eu tirar 3 de 0? Então, no caso aqui, 0 coisas de 3. Não, né? Então, é só abaixar. 2, tira 2, nada. Vou baixar o 6. Existe 36 na tabuada do 4? Existe, né? Qual é? Aí eu tenho lá 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. E 4 vezes 9, 36. Então, eu vou colocar aqui, ó, 9. 4 vezes 9, 36. Faço a subtração novamente. 6 para chegar no 6, nada. 3 para chegar no 3, nada. Então, cada partezinha desse daqui, eu vou ter 59 centímetros. 59 centímetros. Ok? Porque, lembrando que ele é um quadrado. E o quadrado, ele precisa de ter todas as medidas são iguais. Certo? Até a próxima aula. Tchauzinho!